Olá, olá pessoal, tudo bem? Professor Andrezano com vocês. Galera, hoje vamos fazer mais questões do Sebrasp ou CESP, enfim, questões de pontuação, matéria muito importante, vocês sabem disso. Sempre peço para vocês, se vocês ainda não fizeram a inscrição, por favor, façam a inscrição em nosso canal. E fica até o final do vídeo, porque tem muito conteúdo bom para consolidarmos ou ainda para aprendermos. Então tem muita coisa boa hoje durante o nosso vídeo. São 10 questões do CESP a respeito de pontuação. Vamos colocar na tela para vocês. Observa só, pessoal, começa assim, ó. Na frase, gente, meu celular tem tantos aplicativos interessantes, o emprego de vírgula após o vocábulo gente, é obrigatório, visto que separa a expressão de chamamento. Olha que interessante. Expressão de chamamento é aquilo que a gramática chama, pessoal, de vocativo. Então é o vocativo. Tá, professor, mas eu não lembro exatamente o que é um vocativo na língua portuguesa. Vamos relembrar então. Vamos relembrar o que é, afinal de contas, um vocativo. 3 coisas importantes. Claro que a primeira o vocativo é um chamamento, ok? Vocativo é um chamamento. Porém, para fins de prova, ajuda muito, pessoal, a segunda definição. Vocativo é com quem se fala. E essa aqui eu vou destacar para vocês. Vocativo é com quem se fala, bem importante, pessoal, destacar. O que mais? E o vocativo, ele vem marcado por vírgula ou ainda, dependendo da posição, vírgulas. Tá aqui, ó. Então, o vocativo é o chamamento, é com quem se fala, importantíssimo, e vem marcado por vírgulas. Professor, como assim? Por exemplo, imagine comigo aqui, ó. Mãe, eu irei à festa. Observa só, pessoal, com quem que eu estou falando nesta frase número 1? Eu estou falando com a mãe. Então, ali é o vocativo. O que eu faço? Vírgula. Ou seja, o vocativo poderá aparecer no início. Ou ainda, número 2, fiquem meus amigos, fiquem meus amigos tranquilos. Pessoal, a pergunta é a seguinte, com quem que eu estou falando nesta frase número 2? Eu estou falando com os meus amigos. O vocativo está intercalado, está no meio, então ele fica entre vírgulas. Fiquem, vírgula, meus amigos, vírgula, tranquilos. E o vocativo poderá aparecer no final. Vá rápido, João. Observa, com quem que eu estou falando? Eu estou falando com João, vocativo. Portanto, marquei com a vírgula. Aí, vocativo é um chamamento, claro que é, pessoal, poderá aparecer no início, no meio e no final. Quando falo, gente, meu celular tem tantos aplicativos, é com quem eu estou falando. É sim vocativo, poderia ser pessoal, meus amigos, ou ainda particularizar, né? Amigo, amiga, primo, mãe, Luiz, Maria, tudo vocativo, com quem se fala. Então, o item 1, pessoal, é um item correto, ok? Então, primeiro, sim, é uma expressão de chamamento, assim o CESP chamou o vocativo. Às vezes eles falam vocativo mesmo, expressão de chamamento é a mesma coisa. Depois, a jurisdição é a garantia do projeto constitucional, quando os outros poderes buscam redefinir os rumos durante a caminhada. A supressão da vírgula empregada logo após a palavra constitucional prejudicaria. É sempre bom destacar, se o CESP está perguntando se prejudica ou não prejudica, prejudicaria a correção gramatical. Muito bem. Então, se eu retirar, pessoal, esta vírgula aqui, quero retirá-la. E aí, prejudica ou não prejudica? Bom, para isso eu tenho que dominar um pouquinho de orações. Eu tenho que saber o que é quando os outros poderes buscam redefinir os rumos durante a caminhada e o que é
a jurisdição é a garantia do projeto constitucional. Pessoal, o que acontece? Eu vou falar o que é agora, mas eu já vou analisar com vocês na próxima página e explicar direitinho. Quando os outros, eu tenho esse quando aqui que é tradicionalmente o nexo temporal. Ele inicia uma oração subordinada adverbial. A jurisdição é a garantia do projeto constitucional, é a oração principal. Então, quero colocar para vocês na próxima página, bem assim, ó, pontuação das orações subordinadas adverbiais. Pontuação das orações subordinadas adverbiais. Pessoal, verdadeiramente, o que ocorre? Olha o nome e presta atenção principalmente nesse nome final aqui, ó, adverbiais. Quando a gente tem um advérbio não tem um lugar fixo. Eu posso falar, hoje eu encontrei Luiz, ou hoje é um advérbio, né? Eu hoje encontrei Luiz, ou eu encontrei hoje Luiz, ou eu encontrei Luiz hoje. Ele é móvel. A oração subordinada adverbial, ela também é móvel. Ela não tem um lugar fixo. Mas dependendo da posição dela, a pontuação poderá ser obrigatória ou poderá ser opcional. Aí está o segredo. Então, letra A. Quando eu tenho a posição oração principal, oração subordinada adverbial. Nesta ordem aqui, pessoal, a vírgula é opcional. Nesta ordem, a vírgula é opcional. Lembra, ela é móvel, a oração subordinada adverbial é móvel e claro que ela vai ter um nexo, né? Um nexo temporal, um nexo condicional, um nexo causal, enfim. Então, observa comigo aqui, ó, a número 1, pessoal. Ela ficará feliz se vier. Ou ainda, a número 2, ficamos calmos quando a vimos. Então ali, ó, nota, se é o nexo, se vier é a oração subordinada adverbial. Ela ficará feliz é a oração principal. Como é que eu sei que é subordinada adverbial? Ela tem a característica de advérbio. Eu posso deslocar. Poderia falar assim, ó, se vier, ela ficará feliz. Eu poderia colocar no meio, ela, se vier, ficará feliz. Eu poderia falar, ela ficará, se vier, feliz. Nota que esse se vier é totalmente móvel. E nesta ordem, a vírgula é opcional. Depois, ficamos calmos quando a vimos. Olha, está aqui o nexo, quando. Então, quando a vimos é a oração subordinada adverbial. Ficamos calmos é a oração principal. Mesma coisa, quando a vimos eu posso deslocar, por isso que é adverbial. Quando a vimos, ficamos calmos, quando a vimos calmos. Essa vírgula, ela é opcional. O professor, o que eu ouvi? Mas eu não preciso saber que a primeira é uma condicional e a segunda é uma temporal? Não, não é a regra da condicional da temporal, é a regra da oração subordinada adverbial. Esta aqui a gente chama, pessoal, de ordem direta. Vírgula opcional. Eu vou apresentar, já vou aproveitar e apresentar a letra B. A letra B é assim, ó, quando houver um deslocamento, quando primeiro vier a oração subordinada adverbial e depois vier a principal, muda tudo. A vírgula já não é mais opcional. A vírgula passa a ser, pessoal, obrigatória. Quando a subordinada vier antes ou vier antecipada, a vírgula passa a ser obrigatória. Por exemplo, número 1, pessoal, quando a vimos, ficamos calmos. Ou ainda, pessoal, número 2, se vier, como é que era a frase mesmo? Ela ficará feliz. Ó, ela ficará
feliz. Bom, agora nós antecipamos. Primeiro, quando havíamos oração subordinada adverbial, depois oração principal. Mesma coisa abaixo. Se vier oração subordinada adverbial, depois oração principal. Galera, a vírgula agora ela é obrigatória. Quando havíamos vírgula obrigatória, ficamos calmos. Se vier vírgula obrigatória, ela ficará feliz. Muda tudo. E para finalizar, deixa eu ver se eu tenho mais uma página. Tenho. Para finalizar, letra C, assim, ó. Eu posso começar com a oração principal e colocar a oração subordinada adverbial literalmente no meio da principal, intercalada. Quando eu fizer isso, pessoal, o que eu tenho de saber? As vírgulas serão obrigatórias. Obrigatórias. Ok? As vírgulas serão obrigatórias. Então, aquelas frases ali, ó. Ficamos, vamos reescrever aqui, número 1. Ficamos quando a vimos calmos. Tá ali. Ou ainda, número 2, pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha, ela ficará feliz. Então, ela, se vier, ficará feliz. Muito bem. O que eu tenho aqui, ó? A oração principal começa no ficamos e termina em calmos. Ficamos calmos. Não são duas principais, é uma principal só. Quando havíamos é a oração subordinada adverbial intercalada, vírgulas obrigatórias. Ou ela, se vier, ficará feliz. Começa aqui a oração principal, termina aqui, ela ficará feliz, oração principal. E se vier é a oração subordinada adverbial, vírgulas obrigatórias. Tá bom, pessoal? Então aí eu apresentei para vocês a regra das orações subordinadas adverbiais em relação à pontuação. Não interessa saber se é causal, concessiva, temporal, é a regra geral que nós temos. Agora, voltando à questão, o CESP pergunta se a retirada da vírgula prejudicaria a correção gramatical. Não prejudica. Por quê? Porque nós temos a ordem normal. Primeiro a oração principal, depois a oração subordinada adverbial. Ou seja, esta vírgula aqui, pessoal, ela é opcional. É exatamente esse caso aqui, ó, é o caso A. Tá? Exatamente esse caso, é o caso A, vírgula opcional. Certo? Portanto, pessoal, item errado. Não prejudica. Posso retirar. Tudo bem? Certo? Vamos lá, vamos continuar. Pessoal, 3. Sem prejuízo para a correção gramatical, as vírgulas que isolam a oração sublinhada no primeiro período de construção da identidade nacional, não há a ideia da mistura das três raças, que hoje se consideram constitutivas da nacionalidade, mas somente dos índios e brancos. Poderia ser suprimida, as vírgulas poderiam ser suprimidas. Pessoal, aqui nós temos um detalhe muito importante. O CESP foi muito inteligente na questão, tá? Eles perguntaram se eu poderia suprimir essas vírgulas, aqui e aqui. O que ocorre? Para a correção gramatical, o que ocorre? O que nós temos aqui, entre vírgulas, é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, ok? Quando eu tiro as vírgulas diante do que é pronome relativo, três raças as quais hoje se consideram, eu transformo uma explicativa numa restritiva. Lembra disso? Quando eu tenho sem vírgulas, é uma restritiva, pronome relativo que. Quando eu tenho com vírgulas, é uma explicativa. E aí, o que se diz? Eu posso tirar as vírgulas e eu mantenho a correção gramatical, mas eu mudo o significado.
Geralmente é isso. Eu tiro as vírgulas de uma explicativa, ela se torna restritiva e eu mantenho, pessoal, o quê? A correção. Por exemplo, quando eu coloco, claro, pessoal, que aqui nós já estamos falando de uma oração que pressupõe que vocês já saibam as orações, tá? Mas vamos lá. Por exemplo, se eu coloco assim para vocês, ó, número 1. Os brasileiros, vírgula, que são alegres, os brasileiros, vírgula, que são alegres, vírgula, fazem sucesso nos eventos esportivos. Então, que são alegres, se está entre vírgulas aqui, pessoal, significa que eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. E se eu tenho uma explicativa, lembra do significado? Se refere ao todo. Eu estou dizendo que todos os brasileiros, todos são alegres e fazem sucesso nos eventos esportivos. Se eu tirar as vírgulas, eu passo a ter uma restritiva. Os brasileiros que são alegres, fazem sucesso nos eventos esportivos. Aqui, ó, é uma restritiva. Somente os brasileiros que são alegres. Somente, ok? Então, a regra geral, eu posso tirar as vírgulas mantendo a correção e mudando o significado, mas aqui em especial não posso. Sabe o que eu não posso? Porque aqui, ó, no final, na última vírgula, eu tenho o mas, o nexo mas. E o nexo mas, pessoal, sempre pede vírgula antes dele. A vírgula antes do mas, ela é, pessoal, obrigatória. Obrigatória. O mas adversativo obrigatoriamente pede uma vírgula antes. Então, aqui eu não posso por razão do mas. Então, sempre eu digo para a correção gramatical, mentira. Eles tentaram nos aplicar para quem tinha um belo conhecimento de português. Ah, tirei de uma explicativa, virou restritiva, mudei o significado, mas está tudo bem com a correção. Aqui não dá por razão do mas. E tem errado. Tudo bem? Certo? Pessoal, está assim, ó. A correção da frase até hoje, vírgula, a capacidade de cobrar impostos é diretamente proporcional à quantidade e à qualidade de informações disponíveis sobre os contribuintes. Seria preservada caso fosse suprimida a vírgula empregada imediatamente após até hoje. Ó, olha só. Até hoje. Sabe o que é o até hoje? Até hoje é um adjunto adverbial. Há uma regra que diz o seguinte: o adjunto adverbial deslocado deverá ser marcado por vírgula. Então, ele está deslocado, está sendo marcado por vírgula. E aí pergunta se eu poderia tirar a vírgula, suprimir a vírgula. Pessoal, o que se diz? Adjunto adverbial de pequeno porte. Quando houver um adjunto adverbial de pequeno porte, deslocado, claro, deslocado, o uso da vírgula é opcional. E qual é a grande dúvida na língua portuguesa? O que é pequeno porte? Existem bancas como a Fundação Getúlio Vargas e a Fundação Carlos Chagas, que não, para eles é sempre opcional, não tem essa história de pequeno porte. Eu já vi bancas com até 3 palavras. Normalmente hoje, o pequeno porte, pessoal, até 2 palavras, mais ou menos isso, tá? A Academia Brasileira de Letras se manifestou a respeito disso, então é mais ou menos o que as bancas estão seguindo, até 2 palavras, e é exatamente 2 palavras que eu tenho aqui, portanto, o uso da vírgula é realmente opcional. Então, a correção da frase, até hoje, tal, seria preservada caso fosse suprimida a vírgula empregada imediatamente após até hoje. Item correto é um adjunto adverbial de pequeno porte, pessoal, portanto, item correto.
5. Na frase. A única coisa que unia todas essas práticas médicas era que, em toda parte, no mínimo 1/3 das crianças morriam antes de se tornarem adultas, vírgula, e a expectativa de vida média era bem abaixo de 50 anos de idade. A vírgula empregada na linha antes do E, então aquela vírgula ali, pessoal, antes do E, né? Tá até em negrito depois. Separa orações coordenadas cujos sujeitos são distintos. Bom, a gente tem uma regrinha da vírgula antes do E. A regra geral é eu coloco vírgula com sujeitos diferentes. Quando E unir sujeitos diferentes, essa é a regra geral. Bem simples, ó pessoal, João saiu e o irmão entrou. João saiu e o irmão entrou. Então, observa aqui, ó, tem o verbo sair, tem o verbo entrar. Quem é que saiu? O João. Então, o sujeito do sair é o João. Quem é que entrou? O irmão. Então, o sujeito do entrar é o irmão. Portanto, o E está unindo orações com sujeitos diferentes, vírgula antes. Cabe salientar, para qualquer outra prova do CESP que vocês fizerem, que essa vírgula é opcional. Tá bom? Não foi o objeto da questão, não foi o objeto da questão, mas cabe salientar. Daqui a pouco aparece uma outra questão aí, é bom que vocês saibam, vírgula opcional. Não foi essa a pergunta é se há sujeitos distintos. Vamos ver se há sujeitos distintos, pessoal. Então, a única coisa que unia todas essas práticas médicas era que, em toda parte, no mínimo 1/3 das crianças morriam antes de se tornarem adultas. Quem é que morria? 1/3 das crianças, tá? Então aqui, pessoal, nós temos um sujeito. Morriam antes de se tornarem adultas, né? Quem é que se tornava adultas? As crianças também. Então ali, deixa eu só colocar um pouquinho mais acima. Deixa eu ajeitar aqui. Então, ó, 1/3 das crianças. Ali, pessoal, nós temos um sujeito, beleza? Tanto do morrer quanto do tornar. E a expectativa de vida média era, ó, se eu perguntar que é que era observa, a expectativa de vida média. Ou seja, aqui, pessoal, sim, o E está unindo sujeitos diferentes, sujeitos distintos, portanto, pessoal, item correto. Tá bom? Sujeitos diferentes, sujeitos distintos. Tanto aqui o do morrer e do tornar, que está se referindo a crianças, quanto do era, pessoal, que está se referindo à expectativa de vida média. Item certo. Depois, pessoal, número 6. Quando se educa alguém ou se é educado por alguém, vírgula, é preciso cautela para não nos pontinhos. A supressão da vírgula empregada acarretaria incorreção ao texto. Olha só que interessante. Tá vendo esse quando aqui, ó? Tá vendo aqui, pessoal, quando? Esse quando, tudo isso, ó. Quando se educa alguém ou se é educado por alguém, está iniciando uma oração subordinada adverbial. É preciso cautela para nos o resto, oração principal. É aquele caso que primeiro veio a oração subordinada adverbial. Ah, senhora temporal. Não precisa, eu tenho que saber que é uma subordinada adverbial e depois a principal. Lembra comigo, a vírgula é o quê? A vírgula é o quê? Obrigatório ou opcional? Lembrou? A gente pode voltar rapidamente, ó. Rapidamente, tá aqui, ó. É a letra B que nós vimos. Primeiro veio a oração subordinada adverbial, depois a principal. A vírgula é obrigatória. A vírgula é obrigatória. Portanto, pessoal, o que a questão pergunta para nós ali, ó. A supressão da vírgula empregada acarretaria incorreção. Verdade, eu não posso tirar essa vírgula. Essa vírgula, ela é, pessoal,
obrigatória. A oração subordinada adverbial vem antecipada, ok? Então acarreta sim, pessoal, em correção. 7. Na frase. De novo, quando? Calma. Quando recebiam avisos de incêndio, vírgula, essa vírgula é obrigatória, tá? Mas não é essa a pergunta. Os praças saíam puxando o corrico. Daí vem, que tinha de 6 a 8 mangueiras pela via pública e procuravam debelar o fogo, solicitando os reforços necessários. Esse que, ele é, pessoal, um pronome relativo. Importante, para quem não assistiu a minha aula de orações do CESP, ajuda nessa questão de classificação do pronome relativo, da oração subordinada adverbial, da oração subordinada adjetiva, tá bom? Então, ele é um pronome relativo. E se ele é pronome relativo, significa que tinha de 6 a 8 mangueiras é uma, vamos ver se cabe aqui, cabe sim, oração subordinada adjetiva, e se ela tem pontuação, não importa se ela está entre vírgulas, travessões ou parênteses, ela tem pontuação, ela é uma explicativa. Ela tem pontuação? Tem, então é uma explicativa. A pergunta é, seriam mantidos a correção gramatical e o sentido caso os parênteses empregados fossem substituídos por vírgulas? Pessoal, olha só, eu posso colocar aqui, entre parênteses, entre travessões ou entre vírgulas. Tá? Então, sempre que houver, por exemplo, nem é a questão, mas quando houver um aposto, eu posso fazer isso. Sempre que houver uma oração subordinada adjetiva explicativa, eu posso fazer isso. E outros casos também, tá? Mas só citando ali a questão. Sim, tranquilamente, vocês podem trocar item correto. Certo? Depois, pessoal, na frase, cresce rapidamente em quase todos os países o número de pessoas na prisão o que esperam prováveis sentenças de prisão. Seriam preservados a correção gramatical e os sentidos do texto, caso a vírgula empregada imediatamente após o vocábulo rapidamente, aquela vírgula ali, pessoal, após rapidamente, fosse suprimida. Sabe o que ocorre, pessoal? Não tem como tirar essa vírgula aí. Em quase todos os países, isso aqui é um adjunto adverbial que está deslocado para o meio, tá? Quando o adjunto estiver deslocado para o meio, primeiro, se for de pequeno porte, por exemplo, eu hoje falei com Luiz. Quando for de pequeno porte, que é o caso aqui, ou eu coloco entre vírgulas, frase correta, ou eu coloco sem vírgulas. Eu hoje falei com Luiz. Pequeno porte, frase correta ainda. O que eu jamais posso fazer quando o adjunto adverbial estiver intercalado, pessoal? Eu jamais posso utilizar apenas uma vírgula, tá? Eu jamais posso utilizar apenas uma vírgula. Então, aqui, só pegando o início, sabe o que eu nunca poderia fazer, mesmo sendo opcional? Colocar assim, eu, vírgula, hoje falei com o Luiz, ou eu, hoje, vírgula, falei com o Luiz. Não, isso não. Então, pequeno porte. Ou é entre vírgulas ou é sem vírgulas, tá bom? Como as primeiras duas frases. Esse aqui são dois erros. Primeiro, o adjunto adverbial está no meio. Mesmo que fosse de pequeno porte, eu não poderia tirar apenas uma vírgula. Segundo erro, o adjunto adverbial é de grande porte.
As vírgulas aqui, ainda por cima, pessoal, são obrigatórias. Tá bom? Então, ali, pessoal, na frase, seriam preservados a correção gramatical, não seria preservado nada, item errado. Ok? Entenderam? Então, ali não tem como tirar, mesmo que fosse de pequeno porte, porque eu ficaria apenas com uma vírgula. Então, o adjunto adverbial de pequeno porte, quando estiver no meio da frase, ou é entre vírgulas, ou é sem vírgulas. Vamos à próxima. Está assim. No trecho, via neném no seu jardim, nos seus silêncios, na sua paz, e não se queixava de não vê-la casada. As vírgulas foram empregadas para marcar a intercalação do segmento nos seus silêncios. Não. Via neném, pessoal, ó, no seu jardim, adjunto adverbial, nos seus silêncios, adjunto adverbial, na sua paz, mesmo sentido figurado, né? Adjunto adverbial, isso aqui é uma enumeração. Enumeração. Então, não é uma intercalação, é uma enumeração. Item errado. Item errado. E para finalizar, observa comigo, está assim, ó, na frase, num tempo ainda anterior à minha infância, suponho que a resposta mais comum teria sido, se você sair agora, vírgula, estará lá por volta do meio-dia. Ou, melhor sair agora, se você quiser chegar antes que escureça. A vírgula empregada logo após, num tempo ainda anterior à minha infância, olha só, ó, essa vírgula aqui que marca num tempo ainda anterior à minha infância, pessoal. O que é isso? Isso aqui é um adjunto adverbial. Quando? É um adjunto adverbial deslocado, né? Porque está no início, não está no final. Muito bem. E de grande porte. Olha o tamanho do adjunto adverbial. Esse não há nem dúvidas, né? Não importa ali só a FGV e a FCC que não dá bola para isso, mas é claro que é de grande porte. Então, poderia ser suprimida sem prejuízo para a correção gramatical? Claro que não, pessoal. Esse é um adjunto adverbial realmente de enorme porte, né? De grande porte, então vocês não poderiam tirar a vírgula, certo? Muito bem, pessoal. É sempre uma satisfação estar com vocês. Peço, então, que façam a inscrição no canal, ative o sininho aí. Nós temos vídeos diários de língua portuguesa para vocês, tá bom? Beijo no coração, pessoal, e até a próxima aula.